Agora você vai ver como que funcionam aqui os blocos do editor. Os blocos você pode trabalhar tanto em páginas quanto em posts. Nós vamos especificar isso aqui, nesse momento, apenas para páginas. Mas você também pode fazer esses blocos aí dentro dos posts, ok? Eu estou aqui dentro de uma página e é importante frisar também que todas as vezes que você trabalha com um bloco, como a plataforma é muito dinâmica, eu já falei isso para você, algumas coisas podem mudar, algumas coisas podem aparecer e você vai ver nessa aula aqui, tá? Uma coisa importante é que, conforme você for usando os blocos, aqui na parte superior você tem os mais usados, né? Então, quando você vai usando muito um bloco, ele vai aparecer aqui como uma espécie de atalho, tá? Então, eu não vou falar dessa aba, porque ela basicamente só fica exibindo ali os blocos que nós mais utilizamos, ok? A partir daí, nós temos aqui algumas abas. Nessa aula aqui específica, eu vou falar dos blocos comuns e no restante das aulas, das outras aulas, eu vou falar dos outros blocos, ok? É importante frisar também que existem muitos blocos, né? E eu vou focar nessas aulas nos blocos mais utilizados, porque tem muitos blocos de outros serviços e você depois pode testar melhor e utilizar esses serviços de acordo com a sua conveniência, ok? Aqui em blocos comuns, nós temos aqui o parágrafo. O parágrafo você já viu durante o treinamento, é muito simples, né? Temos aqui o bloco de citação. Esse bloco de citação aqui é muito legal. Se você está escrevendo, por exemplo, um texto e você quer colocar uma citação de algum livro, de algum outro site, de alguma pesquisa, você pode fazer aqui e ele cria uma diferença na composição visual dele. É importante dizer que essa composição visual ela depende também do tema. Então, o criador do tema ele tem que criar um tema que seja compatível com esses recursos de blocos. Se você estiver utilizando um tema, utilizar algum desses blocos aqui e notar lá no post que não está do jeito que deveria estar, você tem que verificar se esse tema se ele tem compatibilidade, ainda tem isso. E uma alternativa é você ativar um tema padrão do WordPress, por exemplo, se você vir aqui em aparência, eu vou abrir aqui temas em outra janela, você vê que nós temos aqui esses três temas aqui. Esses três temas aqui são os temas padrões do WordPress. Quando você instala o WordPress, eles já estão aqui. Então você pode testar nele para ver se vai aparecer da forma que deveria. E se estiver diferente, então provavelmente o tema que você está utilizando ele não tem suporte. Isso pode acontecer. Eu já tenho um texto copiado aqui. Eu vou colar ele aqui. Vou atualizar. E vou acessar aqui a página. E você vê a citação, ele tem uma diferença no texto, né? Ele coloca um negrito, coloca o texto maior e ele coloca também um itálico, tá? Quando você trabalha com esse bloco, como eu disse, é tudo muito dinâmico, algumas coisas podem aparecer. Por exemplo, clicando aqui na engrenagem, você vê que nós estamos aqui no bloco de citação, nós podemos modificar o estilo. Por exemplo, esse aqui é o estilo padrão, você pode escolher o estilo grande e aí ele fica um pouco maior, tá? Então, deixa eu fechar aqui e deixa eu atualizar aqui. E ele fica maior. Ok? Deixa eu deletar esse bloco aqui e deixa eu adicionar um novo bloco. Eu também posso vir por aqui, ou então, se eu quiser também, eu posso vir por aqui. Ó. Eu adiciono o bloco por aqui. Tá? O título, ele cria alguns cabeçalhos e muita atenção nessa aula. Por exemplo, vamos supor que você está criando um conteúdo, né, tanto para páginas ou para posts, e você quer colocar alguns cabeçalhos e subcabeçalhos, ou títulos e subtítulos, né? Nesse caso aqui, é cabeçalho ou um título, né? E você vê que quando você cria aqui, você tem aqui uma espécie de atalho com os níveis, né? Então você consegue ver H2, H3, H4. E aqui do lado direito você também tem do H1 até o H6, inclusive o alinhamento. Você pode colocar o alinhamento da forma que você quiser. Aqui em avançados você tem âncora de HTML, isso aqui serve para que você consiga fazer uma navegação one page. Na parte do elemento nós vamos ver muito sobre isso, mas utilizando o elemento. Pode ser utilizado aqui dessa forma também, só que com o elemento é bem mais simples, você vai ver como é que faz. É basicamente você conseguir criar um menu e navegar na própria página, sem ir para outras páginas, ok? E o que significam esses níveis aqui? Esses níveis aqui, a cada nível que você vai utilizando, ele vai modificando aqui visualmente. Você vai ver que quando mais a gente aumenta, ele vai modificando e vai diminuindo. Tá? Os cabeçalhos, eles podem ter subcabeçalhos. Por exemplo, se eu estou criando um texto, um post, alguma coisa, eu coloco um cabeçalho aqui sobre marketing digital e eu for falar de um subitem de marketing digital, mas eu preciso destacar isso como um título, por exemplo, Twitter. Aí eu vou colocar um subtítulo de marketing digital. Ele tem que ser um nível
menor do que o nível principal. Então, se aqui tiver um nível H2, se eu for colocar um texto aqui, né, então, quer dizer, criei aqui um parágrafo, aí eu coloquei blá, 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 eu coloquei muita coisa aqui, e aí o próximo vai ser um subtítulo de marketing digital. Por exemplo, Facebook. Se o marketing digital é H2, o Facebook tem que ser um H3. E por aí vai. Se eu tenho um subtítulo de Facebook, a mesma coisa, H4 por aí vai. Chegou no H6, não tem para onde ir, aí tem que ser H6. Aí fechou aqui o entendimento sobre Facebook, aí vai voltar a falar sobre algo sobre marketing digital, mas, sei lá, ou então vou falar de um outro assunto. Se eu vou falar de um outro assunto, sei lá, vou botar aqui outro assunto. Na verdade, eu tenho que adicionar um bloco aqui. Vou falar de um outro assunto qualquer. Aí eu posso voltar para o H2, porque ele segue a hierarquia aqui sobre o marketing digital. Então é basicamente organização. Então você tem a hierarquia que você tem que seguir. Naturalmente aqui também tem que ter... Vou duplicar esse camarada aqui. Né? Agora faz mais sentido. Então você tem um H2, você tem parágrafos e mais parágrafos. Você tem aqui um outro título, mas esse título é um subtítulo de marketing digital, então ele tem que ser menor do que o principal, e aí depois volta ao normal, né, com um título H2 e por aí vai. É sempre nessa organização. E aí você vai me perguntar, mas professor, por que você não usou o H1 aqui? E eu não usei o H1 pelo seguinte, o H1, quando você vai criar uma página ou um post, você não usa de forma alguma o H1. Por quê? Porque o H1 ele já está sendo utilizado aqui nesse título aqui, ó, quem somos. Olha aqui o H1 aqui. E se você coloca duas tags H1 na mesma página, para o Google isso não é bom. O que quer dizer? Quer dizer que em questões de SEO, você não vai estar fazendo um bom trabalho. Então, página ou post tem que ter um H1 só. A partir daí você pode até repetir H2, H3, sem também exagerar, né? Você não pode colocar muitas tags assim. É interessante que tenha uma fluência para que os robôs do Google consigam fazer, né, o rastreamento do seu site, né? O crawler do Google, né? O Spider. Então essa estrutura aqui ela tem que ser seguida à risca para que você tenha uma boa organização aí do seu conteúdo. No curso de SEO para WordPress você vai ver isso aqui mais a fundo, tá bom? Bom, deixa eu remover esses blocos aqui. Então você viu que você pode trabalhar aqui os títulos e subtítulos, trabalhando de forma organizada, respeitando aqui os níveis de hierarquia. E agora eu vou falar aqui sobre áudios. Você pode inserir áudios aqui no seu post. Você ou pode enviar o áudio para o seu site, para o servidor, ou você pode utilizar aqui uma URL externa, né? Uma URL remota. Qual é a diferença? Se você começar a enviar muito arquivo para o seu servidor, você pode ter problemas se esses arquivos eles forem muito pesados. Né? Primeiro que demora o upload, dependendo do tamanho do arquivo, e segundo que você vai enchendo muito o seu servidor. Né? Arquivo de áudio, em tese, ou melhor, arquivos de áudio são arquivos que não são tão pesados como os arquivos de vídeo. Então, nesse caso aqui, você até pode trabalhar dessa forma. Porém, se você puder hospedar o áudio externamente e embedar ele aqui, de forma remota, ou então através de um dos embeds que nós temos aqui também como blocos, acaba sendo mais interessante e funciona da melhor forma. Mas eu vou mostrar aqui as duas opções. Eu vou clicar aqui em enviar, e eu tenho aqui esse áudio aqui, que é um áudio MP3. Vou fazer aqui o upload, né? Quanto mais leve for esse áudio, o processo de upload ele vai ser mais rápido, tá? Eu vou atualizar aqui, e vou atualizar aqui também, e você observa que nós temos agora aqui o nosso áudio, né? Ele não está tocando porque, agora sim, não tinha terminado o upload. Se eu atualizar aqui, você vai ver que ele vai aparecer agora. Ok? Para poder ter a certeza de que esse áudio ele foi enviado, a gente acessa aqui mídia e biblioteca e você vai ver que esse áudio ele está aparecendo aqui na nossa biblioteca, ok? E exatamente esse camarada aqui, ó.
Maravilha, deixa eu fechar aqui a biblioteca. Então você viu a forma de você conseguir colocar o áudio enviando, né? Existe uma outra forma de você fazer isso também, só que essa outra forma é trabalhando com um link remoto de algum áudio. Eu tenho aqui esse link remoto, então eu vou clicar aqui para poder adicionar esse áudio novamente. Vou colocar aqui inserir a partir de uma URL. Ok, já inseri, só que agora ele está remoto, ele não está no meu servidor. Vou atualizar e você vê que ele aparece aqui também. Ok? Então tem essas duas possibilidades ao trabalhar com áudio, né? Você vê que temos aqui algumas opções, como reprodução automática e loop, né? E temos aqui algumas opções de metadados aqui. Essas duas opções aqui você tem que utilizar, mas depende muito do navegador, porque os navegadores eles estão bloqueando, alguns navegadores, a reprodução automática, que é quando a pessoa entrar no site, o áudio ele já começar a tocar. Então, dependendo do navegador, isso pode não funcionar, ok? Mas o player em si funciona, o usuário ele vai ter que dar o play aqui para poder iniciar a música. Maravilha? Bom, deixa eu remover esse bloco. Vou vir por aqui agora. Você tem aqui vídeos. Assim como o áudio, os vídeos você pode fazer o envio de um vídeo para o servidor, só que os vídeos tendem a ser mais pesados, então não é muito interessante. Ou você pode pegar um vídeo diretamente de uma plataforma. Por exemplo, eu vou colocar aqui um vídeo do Vimeo, né? Então vou inserir a partir da URL. Coloquei aqui, você observa que o vídeo ele já carregou aqui. Atualizei, vou vir para a página, vou atualizar também e o vídeo ele carrega aqui. Né? A mesma coisa com os outros programas, né? Ou melhor, com as outras plataformas, não programas. Né? Por exemplo, se eu clicar aqui em editar, eu tenho como editar aqui a URL. Então agora eu coloquei o YouTube. Atualizei, você observa que agora você tem aqui um vídeo do YouTube. Existem blocos específicos também para as plataformas. Então você tem blocos específicos para YouTube, para Vimeo, até para SoundCloud, que é uma plataforma para poder hospedar áudios, né, músicas, áudios, enfim. Então você pode trabalhar também com esses blocos de plataformas, né, ou de social media, né, que são alguns blocos específicos. Mas esse tipo de bloco aqui, com a mídia em si, você observa que funciona muito bem, né, também, né, só você colocar o link aqui. É importante frisar que no caso aqui, por exemplo, do YouTube, você pode ajustar para tamanhos de dispositivos móveis, ele fica como se fosse um vídeo responsivo, tá? Eu não mostrei aqui com o Vimeo, só para ilustrar bem aqui, vou colocar o Vimeo aqui, ele vai trocar para o Vimeo, e você consegue observar que também tem aqui a opção para ajustar para tamanhos menores, né, de dispositivos móveis, ok? Bom, deixa eu deletar aqui esse bloco, vou criar um novo bloco aqui, blocos comuns, e agora temos imagem. A imagem é muito simples, não tem mistério. Você pode enviar, também pode inserir a partir de uma URL. Você tem que ficar muito atento com essa questão aqui de inserir a partir de uma URL, porque se você pega uma imagem que está em outro servidor e você utiliza aqui, colocando aqui, não só a imagem, né? Vídeo também. Se você coloca um vídeo aqui remoto, tem o problema desse vídeo sair lá do YouTube ou do Vimeo e ficar quebrado aqui. O que você pode fazer é criar uma conta no YouTube ou criar uma conta no Vimeo e você enviar os vídeos para lá e embedar aqui, porque aí você sabe que você não vai tirar, né? Você não vai fazer isso, e aí os vídeos eles vão continuar aqui. A mesma questão pode acontecer também para imagens quando você coloca remotamente. Você está, naturalmente, utilizando de outro servidor. Se o servidor cair lá, ou então a imagem ou até o conteúdo ele for removido, ele não vai aparecer aqui. Então o melhor é você enviar para o servidor, clicando aqui em enviar. E aí, por exemplo, eu tenho aqui, na verdade nós já temos uma imagem aqui, que foi aquela que nós utilizamos como imagem destacada. Eu poderia enviar essa imagem por aqui, você vai ver isso nas galerias, mas eu posso escolher uma imagem aqui na biblioteca de mídia, que é exatamente essa imagem aqui. Tá? Quando você clica aqui na imagem, ou então clica em editar, você pode substituir a imagem, fazer um envio de uma nova imagem. Né? Se você tiver aqui na biblioteca outras imagens, você pode substituir, né? Desmarcar aqui e escolher uma outra. Ok? Agora, quando você seleciona aqui do lado direito, nós temos algumas opções. Texto Alt, o texto alternativo. Durante o treinamento, quando formos falar de SEO para o WordPress, você vai ver a importância de você trabalhar com texto alternativo, com title também, que são alguns recursos de imagens que para o SEO é muito bom. Aqui você coloca basicamente uma informação do que se trata essa imagem aqui, né? E não necessariamente você vai colocar um computador em cima de uma mesa com um smartphone, um mouse e uma caneca. Não, é alguma coisa que ilustre de forma bem ampla aquilo ali que você está querendo passar para o seu usuário. Um exemplo aqui, né? Tem que ter
tem que estar dentro de um contexto, ok? Aqui é o tamanho da imagem, você pode colocar ela em miniatura, menorzinha, você pode colocar ela média, você pode colocar ela grande ou o tamanho completo. Aí você vai falar, caramba, Felipe, mas o tamanho completo, se ela for enorme, ela não vai passar aqui o nosso limite? Vamos ver isso na prática, utilizando aqui uma imagem maior para você entender como é que funciona isso. Eu vou colocar aqui novamente a nossa imagem, só que agora eu vou enviar aqui do computador. Eu já tenho algumas imagens aqui, eu vou pegar essa aqui ela tem 2.406 pixels por 1.500 pixels de altura. Você vê que eu fiz aqui, estou fazendo upload, né? Ele aparece esse load aqui bem legal. É importante frisar também que você pode diminuir aqui a imagem, ó, quando você faz aqui esse ajuste, ele faz o ajuste proporcional, tanto para cima quanto para baixo, para não ficar aquela imagem distorcida, isso é muito legal. Se eu colocar aqui, por exemplo, tamanho completo, você vai ver que ela vai pegar aqui o tamanho que nós temos aqui, só que ela está usando o tamanho completo dela. Por quê? Porque tem um limite. Você tem um limite aqui do desenvolvimento do tema aqui, e essa área aqui, ela tem um limite de largura, então nunca vai passar. Se esse limite de largura ele for aumentado dentro do tema, ou se o desenvolvedor criar um limite maior, a imagem ela sempre vai estar do tamanho real. Outra coisa interessante aqui é que você pode modificar aqui, naturalmente, a largura ou a altura, e o cuidado que você tem que ter é que se você modificar por aqui a largura e a altura ela não acompanha. Então, se você modificar aqui, por exemplo, a altura, ela vai ficar distorcida. Se eu colocar 500 aqui, por exemplo, você pode ter problema da imagem ficar distorcida, ok? Então, isso daqui você tem que tomar bastante cuidado. Embaixo, você tem a possibilidade de ir reduzindo ou aumentando a imagem de forma em porcentagem, né? Então, se eu colocar 100%, você vê que aqui ela vai extravasar. E muita gente acha que vai aparecer sendo post, mas não vai. Se eu atualizar aqui, você vai ver que ela vai continuar obedecendo aqui o limite. Exatamente porque aqui dentro do post existe um limite aqui nessa div, né? Nesse container aqui, para não deixar com que a imagem ela ultrapasse, tá? Mas trabalhando aqui com redefinir, ele já cria aqui uma composição que não vai te dar problema nenhum, ok? Aqui embaixo em configurações do link, você pode criar um link para essa imagem. Pode ser para a própria imagem, quando você escolhe arquivo de mídia e clica em atualizar. Atualizando aqui e clicando na imagem, você vai para a própria imagem, ok? Não é muito legal, tá? Agora, você pode colocar uma página de anexo, né? Você vê aqui que você tem a URL, né? Ou uma URL personalizada. A página de anexo é interessante. Ela não leva para o arquivo em si, ela leva para a página de anexo. A página de anexo é uma paginazinha que fica com o arquivo que você enviou. Então, assim, isso aqui para SEO não é muito legal. Quando a gente for trabalhar com SEO para o WordPress, você vai ver que você pode desativar essa página de anexo de imagens aqui. É o mais convencional, ok? Não faz muito sentido, não costumo utilizar, ok? Você ainda aqui pode abrir em uma nova aba. Então, se você, por exemplo, principalmente se você utilizar aqui uma URL personalizada, quero levar para outro site quando a pessoa clicar nessa imagem. Qualquer site que você quiser, você coloca esse site aqui e aqui você pode colocar abrir em uma nova aba, porque aí dessa forma o usuário ele não vai abrir na mesma aba. Se eu atualizar aqui, eu vou abrir o próprio site, porque eu configurei aqui dessa forma, mas você pode colocar o site que você quiser. Ó. Abriu numa nova aba o nosso próprio site. Mas aí você pode configurar o site que você quiser aqui. Ok? Embaixo aqui temos o rel do link, que é uma configuração também específica para imagens. Em avançado você tem a classe CSS adicional, que eu já falei também, ok? Maravilha. Então, deixa eu deletar aqui esse bloco, vou remover esse bloco, vou colocar mais um bloco aqui, blocos comuns. Nós já falamos de imagem, nós já falamos sobre vídeo e nós temos aqui cobertura. Cobertura é muito legal. Eu vou escolher aqui essa imagem aqui, que já está na biblioteca, e você pode colocar um texto aqui. Esse texto ele fica por sobre a imagem, né? Só que você vê aqui que a fonte está escura, não está legal. Do lado direito você pode fazer as configurações que você quiser. Tanto de tamanho, colocando médio, grande ou enorme. Você ainda pode modificar aqui o tamanho da forma que você quiser. Você ainda pode colocar aquela letra capitular, que você coloca a primeira letra maiúscula. Não fica muito legal nesse caso aqui. E em configurações de cor, você pode colocar uma cor de fundo, se você quiser. Olha que legal. E aqui você também pode colocar a cor do texto. Então, se você quiser criar uma composição dessa forma, você cria um visual muito legal para que você consiga
personalizar ainda mais as suas páginas e os seus posts, né? Então você vê que o texto ele fica por cima aqui, ó, né? Da forma que você quiser. Eu não quero colocar cor de fundo, então você tira a cor de fundo e aí você observa que ele fica apenas com o texto aqui em cima. Isso aqui é muito legal se você estiver fazendo post, porque você pode dar uma personalizada com recursos que antes nós não tínhamos no WordPress, tá? Bom, vamos lá. Estamos finalizando aqui os blocos comuns. Vou falar aqui de arquivo. Arquivo, basicamente, ele cria um link para o usuário poder fazer o download de determinado arquivo. Então, você pode enviar qualquer arquivo para o servidor. Pode ser um zip, pode ser um RAR, pode ser um arquivo de áudio, pode ser um arquivo de imagem. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse oferecer para as pessoas a possibilidade de elas baixarem vários áudios. Eu vou pegar esse áudio apenas aqui e vou colocar aqui. A diferença é que ele não vai embedar o áudio. Ele apenas vai colocar um link. Eu posso modificar aqui o nome, por exemplo, Música da Boa, sei lá, um nome qualquer, né? Vou clicar aqui em atualizar e o que ele vai fazer? Ele não vai embedar, ele vai colocar aqui o link para download, né? Música da Boa. Você clica aqui, ele abre o download desse áudio, né? Então, qualquer arquivo que você quiser colocar, uma lista de arquivos, de documentos, PDF, qualquer documento, você pode criar uma página e simplesmente criar aqui dessa forma. É interessante frisar que também esse recurso você tem aqui para onde você pode apontar, para um arquivo ou para uma página em anexo. Essa página em anexo aqui, ela também cria uma página em anexo. Exatamente aqui. A página do anexo, a diferença é que ela carrega o embed, tá? E como eu disse, para o SEO não é muito interessante porque essa página ela não tem muito conteúdo. Maravilha? Aqui você também tem a possibilidade de mostrar o botão de download. Eu acho interessante ter esse botão, mas você pode optar por não ter esse botão, ok? Maravilha! Voltando aqui para os blocos mais comuns, temos galeria. Galeria é sensacional, né? Eu já enviei essa daqui, então não preciso enviar essa imagem novamente. Eu vou clicar em selecionar aqui, eu vou enviar todas as outras. Eu posso fazer assim, ó, arrastar aqui e selecionar todas as outras, ou eu posso pressionar nessa daqui, Shift do meu teclado, pressiono a última, eu seleciono todas elas de forma agrupada e faço o envio de todas elas. Eu vou aguardar que o upload terminar de todas as imagens. Ok, eu já estou com todas as imagens, mas você vê que essas imagens aqui elas estão selecionadas. Se eu clicar aqui, eu desseleciono. Mas se eu clicar, eu seleciono. Essa aqui já está selecionada, essa aqui não estava, quero colocar. Essa aqui eu não vou colocar não, vou deixar somente essas aqui. Então você pode remover ou inserir aqui para poder colocar as imagens em grupo. Aqui embaixo você consegue ver a quantidade selecionada, você consegue limpar e você vê cada imagem que você tem aqui, tá bom? Vou clicar aqui e inserir. Se você quiser, você pode colocar uma legenda em cada imagem. Por exemplo, ou melhor, montanhas. Montanhas. Paraíso. Abelha. Montanha de novo. Uma Índia. Não sei o que é. Vou colocar dessa forma. E você vê que as imagens elas aparecem aqui uma ao lado da outra, né? Consigo customizar isso? Consigo. Primeiro que se você quiser, você pode inserir mais uma imagem aqui fazendo um envio, ok? Se você clicar em editar, você vai abrir aqui o editor, você pode remover uma imagem, se quiser você pode adicionar a galeria também. Aí você clica aqui, escolhe uma outra imagem e adiciona a galeria. Aí eu coloco aqui notebook. E você vê que eu atualizo a galeria. Por que apareceu assim? É porque aqui eu tenho agora números ímpares, então ele cria essa composição. Se eu clicar aqui, eu removo essa imagem e aí eu posso também customizar aqui em colunas. Ah, não quero 3, quero 2. Ele vai criar assim. Quero 3, vai criar assim. Quero 4, aí ele vai criar assim. Ele vai distribuindo da melhor forma possível. Assim fica legal. Na verdade, fica legal de qualquer forma, né? Esse recurso de galerias é bem interessante, como você pode ver. Ó, cria uma composição e esses textos aqui são as legendas que nós colocamos, ok? Ah, quero remover as legendas porque eu não quero que tenha legendas, né? Então você tira aqui, atualiza e as legendas saem, né? Então você pode ir configurando aqui da melhor forma possível e ele vai se adaptando de forma bem interessante. Esse recurso aqui, recortar imagens, é muito interessante, porque às vezes as imagens que você envia, elas não estão na mesma altura. Então se você não utiliza esse recurso aqui, ela não vai ficar muito legal, ó. Tá vendo? Ó? Cada imagem ela vai estar numa altura porque ele segue uma proporção para poder enquadrar
e se você não recorta a imagem, ele não consegue criar essa composição. Não fica tão legal quanto cortando a imagem, como você pode ver. Ó. Fica cada uma de um tamanho aqui. Eu não gosto. Corta a imagem, fica tudo muito bom. E aqui você consegue customizar o link de cada imagem, se você vai mandar para a página de anexo ou arquivo de mídia. Né? Você tem essa possibilidade aí também de cada imagem, ok? E aqui a classe CSS que você já conhece. Então, as galerias, ou melhor, a galeria é bem interessante, é um bloco bem interessante de você trabalhar. E aqui lista. Lista é muito simples, né? Você cria uma lista aqui, maçã, melão e por aí vai. Você pode criar uma lista aqui de forma bem rápida, né? Agora, quando você está editando um parágrafo normal, quero criar aqui um parágrafo, né? Esse parágrafo aqui, eu vou colocar aqui, Felipe. Você vê que quando você dá Enter, você cria um novo parágrafo. E se você está no mesmo parágrafo, você consegue dar um Shift Enter e você vai para a parte de baixo. Só que é o seguinte, quando você trabalha dentro do parágrafo aqui, você não consegue criar essas listas, tá? Você não tem essa opção. Você até pode modificar para o editor padrão, né? Você vai ver isso depois, e aí você consegue customizar bem. Então, se você quiser criar uma lista, nesse caso específico aqui, você deve trabalhar com um bloco, que aí você consegue criar as listas da melhor forma possível, como você pode ver, tá? Quando você começa a trabalhar a lista, por exemplo, Felipe, Jorge, Amanda. Né? Você vê que você não tem muitas opções aqui do lado e na opção avançada você só tem aqui a classe CSS adicional, ok? Então, nessa aula aí nós vimos os blocos comuns, que são blocos essenciais para que você consiga customizar tanto os seus posts quanto as suas páginas, ok? Na próxima aula a gente vai ver aqui o bloco de formatação.